capítulo 6, os avisos depois aí eu vou dar aí no final, tá bom? Mateus, capítulo 6. Irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Washington, pastor Washington. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para nós é um prazer tê-los aqui. Se porventura tinha alguém que já não estava visitando, mas ainda não sabia quem era, eu estou aqui me apresentando, pastor Washington aqui, né? Muito prazer e fiquem muito à vontade, sejam muito bem-vindos aqui à casa do Senhor. Encontraram aí, irmãos? Você pode pegar aí seu celular, pegar a sua Bíblia física, né? O importante é você acompanhar aí, né, o texto que nós vamos estar examinando aqui nessa noite. Peço você que deixe sua Bíblia aberta, que nós vamos ler aqui alguns versículos aqui, propriamente dito aqui, o capítulo 6 todo. Então você acompanha aí para a gente poder examinar junto aqui, tá? Irmãos, essa mensagem que nós vamos compartilhar aqui nessa noite, essa mensagem que o Senhor colocou em meu coração, é uma mensagem até muito conhecida, acredito que da maioria, ou se não de todos. E se porventura tem alguém que está vindo a primeira vez, ainda não tinha ouvido essa mensagem, ela também se aplica para você. E pode ficar muito tranquilo que você não vai ficar perdido aqui em nada. Acredito que você vai ter um esclarecimento aqui à luz da palavra de Deus, o que Ele quer falar aqui através desse texto aqui, tá? Como eu disse, um texto bastante conhecido, às vezes na sua maioria com ênfase no 33, né? Dizendo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão te ser acrescentadas. Particularmente na minha Bíblia não está dizendo que todas as coisas vão ser conquistadas, vão ser adquiridas. Fala de primeiramente nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vão nos ser acrescentadas. E essas coisas que o Senhor está falando que vão nos ser acrescentadas, que não vai nos faltar, ela está aqui também contida aqui no texto aqui que nós vamos estar examinando. Então, irmãos, aqui eu quero fazer aqui a exposição aqui desse texto aqui. E não tem como, irmãos, a gente não passar por todo aqui com riquezas de ensinamentos que Jesus tem para a minha vida, tem para a sua vida aqui. Então vamos lá. Eu vou acompanhar aqui na minha Bíblia, mas não tem problema você acompanhar ali não, tá? Se divergir alguma coisa, é uma coisinha ou outra, mas é o mesmo sentido, é a mesma direção aqui, tá, irmãos? Diz assim: guardai-vos de praticar vossos atos de justiça diante dos homens para serdes visto por eles. Se o fizerdes, não terei galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Irmãos, então que essa primeira parte aqui que nós acabamos de ler aqui, uma instrução de Jesus aqui, isso aqui, irmãos, era num tempo antigo, bem lá atrás, na época que Jesus ali estava ali, né, caminhando por toda a terra, pregando, anunciando a mensagem da verdade e a salvação. E aí nós vamos trazer para os dias de hoje, vamos aplicar hoje nos nossos dias, na nossa atualidade. Porque a única coisa que muda, irmãos, era a época. Se nós formos pegar aqui toda a Bíblia, se nós formos examinar, nós vamos ver que só muda a época. As práticas, as coisas que aconteciam, irmãos, é a mesma coisa. Só muda a época e o povo, que naquela época era aquele povo lá. Hoje somos nós aqui. Então, irmãos, vamos trazer aqui hoje, para os dias atuais aqui, esse texto aqui, para ficar mais fácil da gente poder aqui examinar e esclarecer. Então, aqui primeiramente Jesus começa dando aqui uma instrução nesse texto, dizendo assim: guardai-vos de você, quando você for da sua justiça, quando você for dar esmola. E às vezes nós vamos ouvir essa palavra de falar esmola, vai soar de uma forma às vezes dura, falar, poxa, mas Jesus falando de dar esmola. Irmão, o significado de esmola é misericórdia e compaixão, simples assim. Esmola é misericórdia e compaixão. Você pode pesquisar lá depois que você vai ver que é essa aí o significado de você dar esmolas. Então aqui Jesus fala, olha, guarda-se da sua justiça. Quando você for fazer esse ato generoso, quando você for ter esse ato de você ter compaixão de alguém, você for ofertar na vida de alguém. E aqui ele fala, olha, faça de uma forma, mas que você não seja como os hipócritas, que você não seja como aqueles que quando dão esmola, eles fazem soar trombeta, eles fazem as pessoas ficarem sabendo. Trazendo para os dias de hoje, vamos dizer que é o que nós mais vemos aí, às vezes até nesses vídeos aí de Instagram, né, que é muito normal da gente ver, uma pessoa chegando, vou dar um exemplo, como se tivesse alguém precisando de algo, e eu aqui vou ajudar, e eu de imediato já abro aqui a live aqui ao vivo,
Já abro aqui o meu stories aqui e estou aqui. Olha, estou aqui ajudando essa pessoa a pagar uma conta. Estou aqui ajudando essa pessoa a resolver uma situação dela aqui e fazendo o que ali? Mostrando para mim, gloriar daquilo que eu estou fazendo. Infelizmente nos dias de hoje, irmãos, não é difícil a gente ver muito isso. No meio desses influencers aí, de muitas pessoas que vão e entregam, mas por trás daquilo ali tem todo um show, tem todo um esquema montado para mostrar e se promover diante das pessoas e mostrar como ele é bom, como essa pessoa é generosa. E aqui a Bíblia vai nos dar a instrução, a Bíblia vai nos mostrar, Jesus vai nos falar e dizer: não faça como essas pessoas. E olha como Jesus assemelha eles como os hipócritas, que ali na sinagoga eles estão dizendo que estão fazendo, que estão ofertando, mas estão fazendo para a sua própria glória, estão fazendo ali para mostrar para as pessoas. Da mesma forma, como eu disse, trazendo para nós aqui nos dias de hoje, irmão, aquilo que você fizer, aquilo que você realizar, seja de oferta, seja o que for, que fique entre você e Deus, e a pessoa ali, e se ela quiser falar, aí já é problema dela, não é seu. Mas infelizmente hoje em dia as pessoas já fazem de uma forma, elas já fazem de uma maneira que elas fazem para se gloriar, para se mostrar. Então aqui o Senhor já nos dá essa primeira instrução: não haja dessa forma. Se porventura nós estamos agindo desse jeito, se eu tenho ofertado na vida de alguém, se eu tenho feito algo na vida de alguém, e eu tenho feito soar o sino, se eu tenho feito as trombetas tocarem, para que todos saibam que eu tenho ofertado, isso está errado e não agrada o coração de Deus. E aqui ele fala: mas quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita. Versículo 3: para que a tua esmola seja dada secretamente, então teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, irmãos, quem precisa saber quem vai te recompensar, sabe por que as pessoas fazem isso? Esperando a aceitação humana, esperando a aceitação das pessoas, e você vai se frustrar, você vai se deparar com a ingratidão, você vai se deparar com a rejeição, você vai se deparar com várias coisas que vão te entristecer. Por isso que o meu e o seu coração tem que estar: eu fiz, mas eu fiz para o Senhor, então a recompensa vem do Senhor. Porque às vezes você vai falar: olha, ofertou na vida da pessoa, poxa, mas fulano falou para ninguém que eu ofertei. Nossa, ofertei isso lá para o pastor. Exemplo, tá, irmão? O pastor, ele nem falou lá no altar que ele ofertou. Não vou dar oferta mais não, não vou fazer isso mais não. A pessoa se frustra, porque infelizmente ela está com a intenção no seu coração, que não é a intenção que vai gerar de fato o que o Senhor nos deixou aqui. Porque quem vai te recompensar é o próprio Deus, e não tem alguém melhor para te recompensar do que o próprio Deus, amém? Eu posso te recompensar de alguma forma, mas nada se compara com o que o Senhor vai fazer na minha vida e vai fazer na sua vida. Então a primeira instrução aqui é: irmãos, quando formos ser generosos, quando nós formos ter compaixão de alguém, quando formos ofertar na vida de alguém, faça, mas faça da maneira correta, faça conforme a Bíblia aqui nos instruiu, a Bíblia nos instruiu, a Bíblia nos direcionou. Segundo ponto aqui agora, irmãos, que nós vamos ver, é que o Senhor aqui nos dá uma instrução sobre a oração. E nós temos falado aí, estamos tendo aí várias ministrações, várias mensagens que estão falando sobre o poder da oração e o que a oração faz. E aqui nesse texto também o Senhor Jesus nos deixa aqui uma orientação. E ele fala assim, coloca lá para mim 6:5. Vamos lá, 6:5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas, vamos dizer, nas igrejas, das ruas, para serem vistos pelos homens. E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Pode passar. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto, e fechada a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Pode passar. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Pode passar. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedir. Pode passar. Portanto, vós orareis assim, segura até aí.
Então, irmãos, aqui nós temos uma orientação aqui sobre a oração. E o Senhor aqui, Ele nos mostra como nós devemos orar. Irmãos, e o que é a oração? A oração é falar com Deus. A oração é o meu e o seu diálogo direto com o Senhor. Pastor, existe uma forma certa de orar, existe uma forma correta de orar. Nós vamos ver aqui que existe um modelo de oração que Jesus nos deixou para que nós possamos entender da forma que nós estamos orando. Mas não existe aqui, irmãos, pastor, eu tenho que falar palavras bonitas, eu tenho que falar palavras lindas, maravilhosas. Não, irmãos, o que o Senhor quer é o meu e o seu coração. O que o Senhor está dizendo aqui é que quando nós formos orar, para nós fazermos de uma forma para não querer aparecer. Em todo tempo nós vamos ver isso aqui, mostrando nesse texto aqui, irmãos. E resumidamente diminua para que o Senhor cresça e apareça. O que isso aqui quer dizer, irmãos? De eu chegar aqui e começar a fazer uma oração, mas não é uma oração, e não tem problema eu fazer uma oração eloquente, uma oração em voz alta, não tem problema, igual aqui nós oramos, lá na rua nós oramos, na praça nós oramos, mas aqui o que está dizendo é, quando eu faço essa oração, querendo trazer para mim, querendo chamar para cima de mim, e mostrar como esse camarada ora. Sabe, irmãos, de fazer, de falar, de forma, de trazer a atenção para mim, não de colocar voltada para o próprio Senhor. E aqui ele vai dizer, quando você orar, não ore de vãs repetições como as pessoas fazem, como aqueles que não têm conhecimento fazem, fazendo como que se por muito falar, Deus vai ouvir. O que é isso resumidamente aqui? É a mesma coisa, sabe o que é, irmãos? Quem tem filho pequeno aí? Tem 2. Sabe aquele negócio da sua criancinha chegar perto de você e falar, pai, me dá uma bala? Não. 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 Pai, me dá uma bala? Toma a bala. Resumindo, você foi lá, você cedeu. Irmãos, com Jesus não é assim. O que Jesus está dizendo é, não pense que você por muito o pedir, que você vai mudar o coração de Deus, que você vai ali fazer com que o Senhor mude o que Ele já tem determinado, amém, irmãos? Então às vezes nós ficamos como aquelas crianças que ficam, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero isso. Não, mas eu estou orando de manhã, de tarde, de noite, pedindo isso, falando as mesmas coisas ao mesmo tempo, achando que com isso você vai conseguir mudar o coração de Deus. Não, irmãos. E a palavra vai dizer que o Senhor sabe que antes mesmo de nós sair da nossa boca o que nós precisamos, o Senhor já sabe de todas as coisas que nós precisamos. Então, irmãos, não adianta nós queremos orar, nós queremos gritar. E aqui o Senhor fala de algo chamando eu e você para ter um momento de intimidade com o Senhor. Ele disse, quando você quiser orar, faça o seguinte, em vez de você ficar gritando, embora como eu disse, e eu volto a dizer, não tem problema você orar em voz alta. Isso vai de cada lugar. Digamos que estamos ali na rua, ali, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Irmão, ninguém vai ouvir nada. Agora, totalmente diferente. Aí nós vemos aqui no lugar, o Senhor nos dá uma orientação e diga, mas quando você for orar, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, fala ali com o Senhor, que o Senhor em secreto vai te responder. E aqui o Senhor está nos chamando, irmãos, como eu disse, para nós termos uma intimidade com Ele. Porque ao invés de você ficar soltando palavras, falando palavras, pegando ali, jogando ao vento, não, irmãos, vai lá, e aqui deixa eu te dizer, não tem problema se vai ser chorando, não tem problema se vai ser rindo, não tem problema se vai ser gritando, não importa, irmãos, Deus vai ouvir a sua oração, e você e eu teremos a resposta. Então, irmãos, um conselho para mim e para você, você quer? Vai, não se assemelhe, que nós não venhamos nos assemelhar como aquelas pessoas que ficavam orando, gritando, falando as mesmas coisas, mas não estavam ali com seus corações entregues para o Senhor. Porque às vezes estavam falando, nem sabia mais o que já estava falando, ou estava copiando o que estavam falando. Mas então, irmãos, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e vai ter o seu tempo com Deus. Irmãos, isso aqui é algo que todos nós precisamos de ter. Você vem aqui na igreja, você ora, você vai na célula, você ora, mas é necessário você ter um tempo a sós, você e Deus. É necessário você entrar para dentro do teu quarto, fechar a porta e falar com o Senhor. Se tiver que desabar ali, desabe, não me importa o que é, mas todos nós precisamos de ter esse tempo de intimidade com o Senhor.
Não interessa se é 5, se é 10, se é 15, se é 20, se é 1 hora, se é 2, não interessa. Mas nós não podemos desprezar de estar nesse lugar de intimidade e de oração com o Senhor. E aí, irmãos, nós vamos ver que o Senhor, Ele nos deixa aqui um modelo de oração. Está lá a partir do versículo 9, dizendo assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui, irmãos, nós vemos que Jesus nos deixou aqui um modelo de oração. Pastor, então todas as vezes agora que eu for orar, ou às vezes você está aqui, você não tinha, eu vou dizer não tinha, porque a partir de hoje, eu creio que em nome de Jesus você vai ter. Se você não tinha uma prática de oração, ou você às vezes nem sabia como orar, aqui Jesus, Ele nos deixou um modelo. E às vezes você vai falar: pastor, então agora, todas as vezes que eu for orar, então essa vai ser a minha oração. Irmãos, aqui é uma oração modelo, e aqui na Bíblia já diz. E essa oração aqui, ela já começa reconhecendo quem é o Senhor. Então na minha e na sua oração, ela tem que ter reconhecimento de quem é Deus na minha vida e de quem é o Senhor na sua vida. E aqui nessa oração nós vamos ver também que tem mostrando, apontando que quem é o nosso sustento, quem é aquele que cuida de nós, é o meu e o seu Senhor. Então aqui, irmãos, Jesus, Ele nos deixou aqui, nos mostrando quem é que nos livra. Quem é que livra a sua casa? Quem é que livra você de todo o mal? Das coisas que aconteceram. A irmã Silene, ela abriu o culto aqui, começando e falou sobre isso. Quantos livramentos que o Senhor nos deu. Sabe quem faz isso? É o Senhor que nos guarda, que nos livra. Então, irmãos, a nossa oração, ela tem que ter reconhecimento ao nosso Deus. Ela tem que ter reconhecimento de que Ele é o nosso provedor. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o nosso pastor e Ele não vai faltar. Sabe o que isso quer dizer? Você está na bonança, Jesus está lá. Você está na escassez, Jesus também está lá. Porque Ele jamais te abandona, Ele jamais te deixa. E aqui nós vamos ver, irmãos, nessa oração, Ele nos mostrando que Ele nos livra do mal. E aqui também Ele nos mostra o que nós precisamos de fazer na nossa oração, é pedir perdão, irmãos. Todos nós precisamos pedir perdão, porque nós falhamos, nós pecamos, e somente Jesus pode nos perdoar e nos purificar de todo o pecado e de toda a injustiça. Então aqui nesse modelo Ele mostra também, quando nós estivermos orando, nós temos que reconhecer e dizer: Senhor, me perdoa, eu sou pecador, eu reconheço, mas eu careço e dependo da Tua misericórdia sobre a minha vida. Como não só para nós recebemos o perdão, recebemos de Cristo a graça e a misericórdia, que nós também venhamos estender isso para outras pessoas também. Porque, irmãos, infelizmente, muitos de nós queremos perdoar, muitos de nós queremos ser perdoados, mas quando se diz no quesito de você perdoar, nós temos o nosso coração enrijecido, endurecido, e às vezes não exercemos tal ato. Irmãos, e para você perdoar alguém que fez algo contra você, contra a sua vida, somente pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque de nós mesmos nós não vamos fazer tal coisa. Perdoar quem me ofendeu, pastor, perdoar quem me humilhou, pastor, perdoar quem me deixou para escanteio, pastor, perdoar quem me agrediu, quem me bateu, jamais, irmãos, e eu concordo com você, de nós mesmos, jamais, impossível. Por isso que nós precisamos orar, por isso que nós precisamos estar com a nossa vida em Cristo, e estar cheio do Espírito Santo, porque de nós mesmos não vamos fazer. Muito pelo contrário, irmãos, nós vamos reter, nós vamos ficar amargos, nós vamos cada dia nos tornar piores e não melhores. E um dos alvos aqui desses textos que nós estamos lendo, das palavras que Cristo nos deixou, é para que eu e você venhamos todos os dias nos tornarmos um pouco melhor, porque sem Jesus a gente não vale nada. Essa é a verdade. Sem ponto, sem vírgula, sem filtro. Sem Jesus nós não valemos nada. E aqui nós vamos ver, irmãos, que ele fala aqui no 14, pois
Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. E aqui, irmãos, tem algo aqui que nós precisamos nos atentar. Eu e você, independentemente de tudo aquilo que eu falei aqui, do que fizeram com a gente ou que deixaram de fazer, nós precisamos de liberar o perdão. Você precisa perdoar quem te feriu. Perdoar não quer dizer que você vai estar sentado na mesma mesa de novo, que você vai estar almoçando, jantando. Se isso acontecer, glória a Deus. Mas, irmãos, nós precisamos, porque se nós não fazemos tal, nós também não seremos perdoados. É o que a Bíblia está dizendo. Então, irmãos, em vez de nós ficarmos carregando isso sobre a nossa vida, carregando isso em nós, de não perdoar as ofensas, de não perdoar o que fizeram, é porque eu e você ainda não entendemos que nós somos perdoados. Eu e você hoje só podemos perdoar porque um dia nós fomos perdoados por Cristo Jesus. Porque se não fosse isso, não tinha jeito. Então hoje, irmãos, Jesus deixa isso aqui para mim e para você, sabe por quê? E eu chamo aqui a minha e a sua atenção. Não é impossível você perdoar. É fácil? Não é fácil. Vai ser da noite para o dia? Não vai ser da noite para o dia. Mas você precisa perdoar quem te ofendeu ou quem fez qualquer coisa que seja sobre a sua vida. Que hoje está te deixando você travado, preso, por falta de perdão. Nós falamos isso aqui em algumas mensagens passadas, que pessoas adoecendo de cânceres mortais, destruindo as suas vidas por falta de perdão. Pessoas que não liberam perdão, pessoas rancorosas, pessoas que não cedem, de coração duro, dizendo o quê? Ei, eu não vou perdoar, achando que está fazendo mal para a pessoa, quando se na verdade, todo dia ela está tomando uma pequena dose de veneno, que daqui a pouco vai levar ela à morte. Então, irmãos, você e eu precisamos entender que nós somos perdoados. Então, por isso, nós devemos e temos que perdoar. Eu não sei como você vai fazer isso, eu não sei o que você tem que ajeitar na sua vida aí, eu não sei para quem que você tem que pedir perdão, mas fato é, ore ao Senhor, vai lá para o seu secreto, pede o Espírito Santo de Deus direção, e vá e faça para você viver livre. Amém? Vocês estão aqui, irmão? Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos ver um outro exemplo aqui, muito importante, que é sobre o jejum. E aqui vai dizer assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados ou tristes, tá? Como os hipócritas, pois desfiguram o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Irmãos, o que é isso aqui, essa instrução? Irmãos, tem pessoas que, tem hora que elas entram num propósito de jejum, misericórdia, parece que ela está morrendo. Parece que a pessoa está indo. Você está com a fala, agora é só terminar de enterrar, Deus me perdoe. Você vê a pessoa, o que foi? Estou na bênção. Estou na bênção. Bênção não, misericórdia. Que bênção. Você olha para a pessoa, o semblante, irmãos, claro que é, você ficar sem se alimentar, você não fica do mesmo jeito. Beleza, tudo bem. Mas espera aí, mas parecer que está morrendo também. E aí, irmãos, tem pessoas que elas fazem, ou se não fazem de uma forma para chamar a atenção para alguém, ela vai falar, aqui fulano ali está jejuando, aqui fulano ali está na bênção. Irmãos, para que isso? Isso não agrada o coração de Deus. A começar que o jejum não é para mudar o coração de Deus. Jejum é para mudar a mim, é para mudar a você. É para a gente mortificar, matar, fazer churrasco da carne mesmo, queimar ela, derreter ela. Mas aí, irmãos, infelizmente, tem muitas pessoas que vão lá ainda por falta de alguns, tá, irmãos? Às vezes por falta de sabedoria. A palavra de Deus vai dizer no livro de Oséias 4:6 que o povo perece por falta de conhecimento.
Você sabia que tem muitas pessoas, irmãos, que oram, vão repetições por falta de conhecimento? Ficam pegando ali uma memoração, repetindo. Tem pessoas que, na questão de elas perdoar, da questão aqui delas orarem, elas não oram conforme tem que ser. Não é porque elas são uma pessoa ruim, não. Não é porque elas fazem por querer, não. Diferente dos hipócritas aqui. Sabia o que tinha que fazer, mas não fazia. É totalmente diferente. Mas às vezes não fazem por falta de sabedoria. Às vezes, irmão, nós erramos porque nós não sabemos o que estamos fazendo. Isso pode acontecer, e é por isso que a palavra de Deus vem para nos nortear, por isso que a palavra de Deus vem para nos instruir. E é na mesma coisa aqui do jejum, tem pessoas que ficam dessa forma, às vezes não é nem para querer aparecer, é por falta de sabedoria. Sabe, irmão, de mostrar, eu tô aqui, eu estou jejuando. Não precisa disso, irmão. Quando vai fazer, vai ali, faz da forma como o Senhor falou aqui. Unge a sua cabeça, lava o seu rosto, sai dando glória, sai cantando louvor. Fica de boa em secreto, que em secreto o Senhor vai te recompensar. Amém? Então, irmãos, nós aqui na igreja, nós fazemos propósito de jejum. E quem fez dos últimos aí, daqui a pouco nós vamos ter mais. Então, irmãos, é uma orientação para mim e para você, quando formos fazer. E você que está aqui, que às vezes nunca jejuou, que vai jejuar pela primeira vez, está aqui uma instrução para você, meu irmão. Você vai fazer de uma forma leve, você vai fazer de uma forma que com certeza o Senhor vai agradar da sua vida, em nome de Jesus. E aqui nós vamos ver aqui também que fala sobre o tesouro nos céus. Versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói ou consome, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Irmãos, aqui também vai a instrução do Senhor para a minha vida e para a sua vida. No que diz a respeito, algo, irmãos, que infelizmente pega a maioria de nós. Somos seres humanos, como eu disse, estamos sujeitos a falhas, a pecados. Tem alguém perfeito aqui, irmão? Se tiver, dá a receita para nós. Irmãos, não somos perfeitos, nós falhamos, nós erramos. E aqui, irmãos, está um ponto aqui, uma linha muito fina, que como eu disse, que infelizmente muitas pessoas às vezes acabam perecendo, acabam caindo. Irmãos, não é errado você adquirir as coisas, amém, irmão? A gente não tem que ser um povo miserável, não, amém? Glória a Deus. Você pode sim, irmãos, adquirir as coisas, você pode trabalhar, correr atrás, possuir as coisas. Você pode sim até juntar, mas você precisa entender, irmãos, que o seu coração, isso não pode estar no nível maior da minha vida e da sua vida. Ter uma conta bancária cheia, ter várias casas, vários carros, esse não deve ser o meu e o seu foco principal e primordial. Embora isso pode se englobar na sua vida, pode, porque enquanto você está vivendo aqui nessa terra, você pode sim, de fato, ter as melhores coisas que existem aqui nessa terra, que você entende aos seus olhos. Porque, irmãos, isso também é muito importante. Porque não quer dizer o que a irmã Gisele entende que aos olhos dela é bom, às vezes para mim vai ser. Outro ponto, pare de basear a sua vida na vida das pessoas. Pare de querer juntar tesouros na sua vida, porque você viu os tesouros das outras pessoas. Cada um faça o seu, cada um faça da sua parte. E aqui nós vamos ver, irmãos, que o Senhor fala, olha, não ajunteis tesouro aqui na terra. Sabe o que isso quer dizer? Quando nós começamos, irmão, a nos preocupar com as coisas materiais, começamos a nos preocupar com as posses, de ter uma conta bancária cheia, de ter vários imóveis, de ter uma paz financeira, o nosso coração volta 100% para isso. Então para nós já não importa mais salvação. Nós começamos a entender que o nosso tesouro, que o nosso céu é aqui nessa terra. Irmãos, infelizmente muitas pessoas hoje, se você falar da volta de Jesus, ela vai se entristecer, mas não é se entristecer porque às vezes o seu parente ainda não ouviu de Jesus, ou porque ainda tem pessoas que não reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. Tão logo a sua mente carregada e o seu coração carregado das coisas materiais, vai lá, poxa, mas minha casa, meu carro, minha empresa, minha conta bancária, não. Sabe, irmãos, não ajunteis tesouro, sabe por quê, irmãos? Dinheiro acaba.
carro acaba, carro destrói, a ferrugem consome, tudo isso aqui, que estamos abaixo do céu, é passageiro, mas existe algo que não é passageiro, que pode passar ano, entra ano, sai ano, e continua a mesma coisa, porque ele não oscila, que é o reino de Deus. E aqui ele vai dizer: não ajunteis tesouros na terra. Não quer dizer que você não possa ter uma vida boa, não quer dizer que você não possa adquirir as coisas, mas não deixe que isso tome o seu coração por completo, porque você está no risco de você já não estar mais se preocupando com o primordial e o principal, que é a salvação que Jesus Cristo conquistou por mim e por você. Então, irmãos, ajunte tesouros nos céus, aonde a traça, aonde a ferrugem não consome. Irmãos, como que eu ajunto tesouros nos céus? No reino dos céus, é fazendo a vontade de Deus, é fazendo a vontade de Cristo, é exercendo conforme Ele nos orienta, fazendo Ele ser conhecido por todas as pessoas que nós tivemos a oportunidade, honrando e amando Ele acima de tudo e de todas as coisas. Irmãos, e deixa eu falar para você um negócio. As pessoas às vezes se matando por causa de coisas materiais, se matando para comprar carro, para comprar casa, para ter dinheiro. Irmãos, e às vezes se perdem nas suas vidas. O camarada empenha tempo, empenha força, tudo que ele tem para poder ganhar dinheiro. Aí passa por cima de tudo e de todas as coisas, porque uma coisa, gente, irmãos, uma pessoa gananciosa, uma pessoa obstinada por dinheiro, ela faz coisas que eu e você não temos nem dimensão. Irmãos, a pessoa, quando ela ama ao dinheiro, ela ama as coisas materiais, ela se submete e ela faz coisas que nós nem temos dimensão do que ela pode fazer. Então, irmãos, a pessoa luta, corre atrás daquilo ali, só olha para aquilo: eu quero ficar rico, quero ficar rico, quero ficar rico, quero ficar rico, quer ficar igual o tio Patinhas, ouro, 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 dinheiro, dinheiro, dinheiro. Chegou lá, beleza, conseguiu. Chega lá no final, o casamento foi destruído, vida familiar foi destruída, tudo uma bagunça, não tem nada. De que adianta? Irmãos, eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas são infelizes, porque no meio do caminho, por causa de conseguir o dinheiro, por causa de conseguir os tesouros dessa terra, perderam esposa, perderam filhos, perderam momentos que não voltam jamais, que o dinheiro nenhum nessa terra pode comprar. E outra coisa, irmãos, quando você de fato, você serve ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua vida, se você se entrega por completo, irmãos, eu posso te afirmar, não vai te faltar nada daquilo que é necessário para você viver. Irmãos, não sei se vai ser em pequena escala ou em grande escala, eu não sei qual é o padrão, mas fato é, eu posso te afirmar, não vai faltar, porque Deus é fiel. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e você vai ver que nada daquilo que é necessário para mim e para você viver vai te faltar. Amém? Eu poderia muito bem falar: irmãos, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que você vai ter carro, casa, mansão, iate, vai ter isso, aquilo outro. Para que isso? Para que eu vou falar isso? Sendo que não é essa a essência da palavra, não é isso que a palavra está me mostrando. Se você quiser ter isso, irmão, você pode ter, trabalha, corre atrás, estuda, poupa, faz o que você faz dentro daquilo que não venha ultrapassar o primordial, que é a salvação de Cristo Jesus na minha vida e na sua vida. Então, irmãos, você quer ajuntar tesouros com sabedoria no reino de Deus. Irmãos, invista no reino de Deus, invista em vidas, invista em pessoas. Irmãos, deixe Deus usar a sua vida, para você ser usado de uma forma para agradar o coração de Deus. Isso também inclui as suas finanças também. Tem pessoas, irmãos, que Deus está levantando nesses dias, tem pessoas que Deus te levantou para você ter posses, abençoar outras vidas, para você abençoar outras pessoas, mas nós ali acabamos retendo aquilo ali para nós, e a gente vai ter que prestar conta, irmão. A gente vai ter que prestar conta. Então, irmãos, não ajunte tesouros aqui na terra, ajunte tesouros no céu, porque é o melhor lugar para se investir. Luz e as trevas. A lâmpada, versículo 22, a lâmpada do corpo são os olhos.
Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são as suas trevas. Resumindo, toma cuidado com o que você vê. Toma cuidado com aquilo que você tem olhado, que você tem desejado, que você tem alimentado a sua mente e o seu coração. Tome cuidado, porque a Bíblia diz aqui: se os teus olhos forem bons, o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos não olharem para aquilo que é bom, você tão logo estará em trevas. O que é trevas? Escuridão. Então tome cuidado com aquilo que você vê. Tome cuidado com aquilo que você tem almejado com seus olhos. E aqui eu volto a dizer, volta lá naquele texto lá em cima. As pessoas começam a olhar, começam a desejar, e às vezes ficam vendo vida de pessoas, e às vezes não tem dimensão do que aquela pessoa faz para adquirir certas coisas na sua vida, e você começa a olhar, começa a ver, se interessar. A hora que assusta, você está fazendo a mesma coisa. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz, mas se os seus olhos forem maus, você já está em declínio. Então, você aí, tome muito cuidado com aquilo que você tem visto, com aquilo que os seus olhos têm estado fixados. Irmãos, em que? E não precisa me responder. Os meus olhos e os teus olhos estão fixados. Os meus olhos e os teus olhos estão fixados no autor e consumador da nossa fé? Será que nós estamos aguardando com grande expectativa no nosso coração a volta de Jesus? Irmão, será quantas vezes por dia, por semana, ou no mês, que nós estamos pensando na salvação de Jesus? Lembrando que Jesus pode voltar para qualquer um de nós aqui agora, tá, irmão? Irmão, Jesus vai voltar no coletivo, sim, mas Jesus pode voltar para mim e para você aqui agora. Todo dia Jesus chama um monte aí, tá, irmão? Jesus chama um monte. Pode ser você hoje, viu? Pode ser eu. Como está a minha vida, como está a sua vida? Aonde os meus olhos estão? Será que eu estou andando na minha vida, isso em todas as áreas, de uma forma cega, porque os meus olhos têm estado na escuridão? Ou eu tenho andado em luz, as coisas estão claras? Irmão, tenta andar no escuro para você ver. Anda no escuro, é a pior coisa que tem, sensação horrível. Mas quando você tem ali a luz, você tem direção, você tem orientação. Então, irmão, se você está andando às cegas aí, eu quero te dar um conselho hoje. Comece a colocar os seus olhos nas coisas boas. Comece a colocar os seus olhos na luz, que é Jesus Cristo. Irmãos, os dois senhores, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de servir, ou há de odiar a um e amar o outro. Ou se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e à riqueza. E aqui, irmãos, mais uma orientação do Senhor para mim e para você. Irmãos, que vai dizer que não tem como servir a dois senhores, ou algumas traduções vai dizer que não tem como servir a dois deuses. Irmãos, aqui você vai ver quão dimensão é de quando a pessoa se entrega para o dinheiro, se entrega para as coisas materiais. Você viu que no texto aqui, que o dinheiro, o Deus do dinheiro, aqui fala o Deus do dinheiro, ele é comparado como uma divindade, como um Deus. Você sabia, meu irmão? Comparado como um Deus. E aqui vai dizer que não tem como você amar dois senhores. Ou você ama a Deus, ou você ama ao dinheiro. Não tem como você falar: não, pastor, eu discordo do que o senhor falou lá atrás. Eu posso sim empenhar toda a minha força, eu posso empenhar tudo que eu tenho para ganhar dinheiro, e eu não preciso preocupar com as outras coisas, que não tem problema. Não, você está amando ao Deus do dinheiro, você está devotando tempo, você está devotando tudo para Ele. Então você está adorando a um Senhor. Um Senhor nós vamos adorar, ou vai ser o nosso Deus Salvador, ou vai ser o Deus das coisas passageiras aqui dessa terra. E aqui ele vai dizer: não tem como. Você vai servir um ou você vai servir outro. Se você falar: ó, eu vou ficar no meio. Não, irmão, não existe meio a meio. Ou a gente decide servir ao Senhor da nossa vida, ou nós decidimos servir ao outro Deus. E aqui ele nos dá essa instrução: não podeis, porque você vai devotar. O que é devotar? É empenhar tempo, força, vigor, tudo que você tem. Então, se você ama mais as coisas materiais e ao dinheiro, você já vai estar devotando, irmão, sua força, seu vigor para esse Deus.
Então, irmãos, volto a dizer, eu vou frisar isso várias vezes, não tem problema a gente adquirir as coisas e ter posses, mas ela não pode ser o nosso Deus, e ela não pode estar acima do propósito maior na nossa vida. Então, irmãos, muito cuidado, não sirva a dois senhores, não se entregue a servir as coisas materiais, não se entregue a servir as coisas passageiras, escolha servir o que não é passageiro, escolha servir o que é eterno, que é o Senhor. Não andeis ansiosos. Irmãos, se formos olhar, versículo 25, nos dias de hoje, o que mais a gente se vê é isso, pessoas ansiosas, pessoas desesperadas, pessoas angustiadas na sua vida. E você sabe por quê, irmãos? Hoje muitas pessoas estão ansiosas, estão preocupadas, estão desesperadas. Aí já encaixa tudo nesses textos que a gente viu. Irmão, fica olhando a vida do outro, acorda de manhã e fala, nossa, eu tinha que ser rico, eu tinha que ter isso, eu tinha que ter aquilo, eu tinha que, fica olhando no Instagram aquelas casas lindas e maravilhosas, e às vezes não valoriza o teto que está sobre a sua cabeça, e não lembra que tem gente que está dormindo na rua, porque não tem casa. Sabe, irmãos, está andando aqui no carro, que está te cobrindo do sol, está te levando a você, irmão, que eu vou dizer para você, você pode pegar um carro de 1 milhão e um carro de 5 mil, se ele tiver com as manutenção dele tudo feita direitinho, ele vai te levar no mesmo lugar que o carro de 1 milhão leva, sim ou não, irmão? Então, irmãos, as pessoas ficam nessa preocupação louca, sabe, em vez de valorizar, está ali no seu carro ali, fala, Jesus, muito obrigado, não, mas isso ali que é carro, o do irmão ali que é carro, e às vezes não valoriza o que tem, aí com isso vai ficando ansioso, aí eu preciso de comprar, eu tenho que ter um igual do irmão, aí às vezes não é o momento, não é a hora, entra lá no mundo prestação, que não consegue pagar, porque não é errado fazer prestação, não é errado, errado é você fazer algo que você não dá conta de bancar, de você pagar. Mas por que as pessoas fazem isso? Aí fica ansioso, fica desesperado, porque cada dia parece que é uma facadinha que vai dando, que vai aproximando o dia de pagar o boleto e não tem o dinheiro lá. Aí fica ansioso, fica em casa, fica nervoso, não tem paciência com a esposa, não tem paciência com os filhos e vice-versa, andando ansioso, jovens aí andando ansiosos, porque ficam vendo aí postagem, vendo vida de pessoas, mostrando ostentação, mostrando carros do ano, cordão de ouro que dá para comprar uma casa, e fica olhando aquilo ali e fala, isso aí que é vida. Você sabe o que aquela pessoa fez para ela chegar até ali, o que ela se submeteu? Você sabe se aquilo ali, da forma que ela está, agrada a Deus? Nós precisamos de ter isso na nossa mente e no nosso coração também. Então, irmãos, a ansiedade hoje está dessa forma, porque as pessoas, elas querem viver vidas arregaladas, querem viver vidas que elas olham assim, para elas chegar a encher a boca e falar, essa vida é boa, e às vezes não valoriza o que Deus já colocou na minha mão e na sua mão, na sua vida e na sua família, para você desfrutar, irmão. Irmãos, eu falo que todas as vezes eu estou lá na minha casa, ou eu estou, seja ali no carro, seja o que for, eu agradeço a Deus todos os dias, falo, Jesus, muito obrigado, porque eu sei que foi o Senhor que me proporcionou ter tudo isso aqui, Senhor. Sabe, irmãos, a gente precisa ser grato a Deus. Gratidão agrada o coração de Deus, você sabe, irmão? Gratidão agrada o coração de Deus. Não seja ingrato, irmãos. E aí vai dizer, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas elas, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
E aqui então, irmão, o Senhor nos deixa esse exemplo aqui dizendo: por que vocês estão ansiosos? Com o que vocês vão vestir? Com o que vocês vão comer? Por que vocês estão se submetendo? Por que vocês estão aí, muitas pessoas, irmãos, volto a dizer, falei lá no início, tá? Trazendo aqui para os dias de hoje, tá? Para a nossa realidade aqui hoje, 2025, 3 de agosto de 2025, tá? Ilustrando, mas dentro do texto. Por que vocês estão tendo que tomar remédio controlado? Por que vocês estão tendo que ir fazer terapia? Por que vocês não estão dormindo de noite? Porque vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir? Vocês estão preocupados se vocês vão usar roupa de marca para impressionar as pessoas? Se você vai estar num bom carro? Se você vai estar numa boa casa? Por que vocês estão preocupando com isso? Por que vocês estão se martirizando? Por que vocês estão se ferindo? Porque, irmãos, quem sofre de ansiedade, a pessoa sente dor, a pessoa sofre, a pessoa vive angustiada, a pessoa vive afadigada. E aqui o Senhor está dizendo: por quê? A sua vida não é mais do que o vestir, não se baseia no comer. E aqui Ele dá para nós aqui um exemplo dizendo: olha, os pássaros, eles não juntam, eles não têm celeiro, mas nem por isso eles ficam com fome, nem por isso eles passam necessidade de nada. Por que você está preocupado com o que você vai vestir? Observe os lírios. Está vendo ali que perfeição? E eu te digo, nem Salomão, que foi um rei poderosíssimo, um camarada que a gente não tem nem dimensão do tanto de dinheiro que ele tinha, não se vestia como aqueles lírios, que hoje existia, amanhã já não existia mais. E o Senhor dizendo: e vocês acham que eu não posso fazer para vocês também tal coisa ou melhor? Por que vocês estão se preocupando? E aqui, irmãos, eu dirijo para mim e para você: até quando que nós vamos ficar tendo crises de ansiedade? Vamos viver habitolados na nossa vida? Porque nós não estamos confiando na provisão de Cristo na minha vida e na sua vida. Até quando que nós vamos andar querendo dar jeitinho nas coisas, querendo dar uma forcinha para Deus, dar uma forcinha para Jesus? Irmãos, até quando que nós vamos parar de ficar confiando na força do nosso braço, no nosso conhecimento, e vamos de fato nos entregar para Cristo e viver o que Ele tem para mim, o que Ele tem para você? Irmãos, nós estamos andando ansiosos por causa de coisas passageiras. Você não vê ninguém andando ansioso assim: ai, Jesus está voltando. Ai, volta logo, Jesus. Volta logo, Jesus. Ai, gente, tá na hora de ir para o culto? Está na hora de ir para o culto? Está na hora de parcela? Alguém já viu alguém ansioso assim? Está na hora de fazer o evangelismo? Ai, eu estou ansioso para chegar o dia do evangelismo. Ai, meu Deus do céu, está chegando o dia de ir para o culto da praça. Está chegando um dia de eu reunir com os irmãos. Alguém vê alguém ansioso por causa disso? Mas nós vemos pessoas ansiosas, querendo as coisas, querendo buscar as coisas materiais, querendo buscar acima a qualquer custo, de qualquer forma, de qualquer maneira. E com isso tem sofrido, tem se perdido. Irmãos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus nos disse aqui. Isso engloba tudo, seja o que for. E aí Ele fala assim: antes de vocês falarem o que vocês precisam, eu já sei. Antes de sair da sua boca o que você precisa, o que você necessita, eu sei. Irmãos, verdade é que se a gente for olhar, a nossa vida está baseada em vestir e comer e ter as necessidades básicas supridas. Isso se é em pequena escala ou grande escala, se é com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, irmãos, não importa, tudo vai basear nisso, é comer, vestir e as necessidades básicas, é isso. E o Senhor fala aqui bem claro. E como eu disse nesse texto, eu já vi inúmeras pregações, eu já vi cabeçalhos de pregações e de campanhas dizendo dessa forma: buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas vão te ser acrescentadas. Não vão ser todas as coisas. Verdade é que tem coisas que, se o Senhor tivesse entregado para mim e para você, muitos de nós nem aqui hoje estaríamos.
Tem coisas que se o Senhor tivesse nos dado, irmãos, o Senhor, Ele cuida de nós como um bom pai. É a mesma coisa do Heitor chegar ali hoje e falar: pai, me dá a chave do carro, para mim poder ali na praça ali, eu chegar e pegar a chave e entregar na mão dele. Toma, Heitor, vai lá na praça, meu filho tem 7 anos de idade. O que vai acontecer com ele? A probabilidade de acontecer algo e ele perder a vida é de, vamos dizer que quase 100%. Ainda mais se ele pegar lá em casa, que é um morro lá, que é uma pirambeira. A parar lá na Via Expressa. Você está entendendo? Então tem coisas que você e eu não recebemos porque não é o tempo, não é a hora, não estamos maduros para receber tal coisa. Mas vai chegar um dia, vai chegar a hora, se estivermos prontos por Deus, vai vir na minha mão e na sua mão. Aqui ele disse bem claro: eu sei do que vocês precisam, eu sei do que vocês necessitam. Mas então faça o seguinte: busque o meu reino, busque a minha justiça, e essas coisas vão ser acrescentadas. Que coisa é essa, pastor? Como eu disse, já vi muito cabeçada de campanha dizendo isso: vai conseguir tudo, todas as coisas. Não que Deus não possa fazer, porque Deus tem poder para fazer todas as coisas sim, porque Ele é dono do ouro e da prata, tá, irmãos? Deus tem, mas não, entre Deus ter e Ele fazer é totalmente diferente. Irmãos, infelizmente, pode parecer duro o que eu vou falar, mas eu acredito que não. Tem pessoas que elas nunca vão poder ter muita condição financeira, porque se ela tiver, ela se perde. Você sabia disso? Ela fica soberba, ela fica arrogante, ela fica terrível. Então, irmãos, para ela não se perder, para ela não sucumbir, para ela não declinar, irmão, se ela tiver que viver com aquilo que é o básico para a vida dela, que assim seja. Agora, em contrapartida, vão ter pessoas que vão ter muita condição financeira e vão continuar com a sua essência, vão continuar com o seu coração simples no Senhor. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que elas não podem adquirir algumas coisas, que elas se perdem. Aqui não tem ninguém assim não, amém? Vocês podem prosperar aí à vontade, tranquilo, e vocês não vão perder o coração seus não, que está entregue para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aqui nós vamos ver, irmãos, que ele fala que todas essas coisas. Que coisas são essas que o Senhor está te prometendo aqui, ó? Ele está te afirmando. Ele não está falando para você aqui que vai te dar o carro, a casa, embora, igual eu falei, ele pode fazer isso. Mas o que o Senhor está falando aqui que não vai faltar para você? Seja você trabalhando ou você não trabalhando, aí já vai entrar aquela questão seguinte: não estou trabalhando porque aconteceu alguma coisa, sei lá, acidentou, ou ficou desempregado. Não é porque você chegou em casa, deitou lá, Netflix o dia inteiro, falar, Deus vai me alimentar, vai vir comida para mim. Não, pera aí, não é isso que eu estou falando não. O que eu estou falando é, por algum motivo que seja da forma que for, irmãos, Deus não vai deixar faltar para mim, para você, quais coisas? Não vai faltar alimento e não vai faltar roupa para você vestir. É o que você precisa, o resto você corre atrás. Sim ou não, irmão? O resto você corre atrás, você está alimentado, você consegue sair andando para procurar um serviço, você consegue fazer um serviço, você está vestido, você não vai ser preso na rua aí, né? Então, irmãos, as coisas que o Senhor está dizendo aqui e se Ele ver, entender que precisa de algo a mais do que isso, Ele vai suprir para mim e para você também. Mas nós precisamos de ter essa confiança. Irmãos, eu poderia aqui contar vários testemunhos de como Deus já supriu a minha casa e a minha família. Em momentos que eu não tinha recurso, em momentos que eu não tinha condições. Sabe, irmãos, nós passamos por muitas lutas, muitas dificuldades. A minha mãe já contou isso aqui algumas vezes, a pastora Natália também. Mas, irmão, às vezes não tinha o que a gente queria, mas Deus nunca deixou a gente passar necessidade e nem fome. Irmãos, eu contei algo aqui um dia, um testemunho. Quando eu comecei a trabalhar com energia solar, eu trabalhava fazendo a instalação. Irmãos, e tinha uns rapazes lá que trabalhavam comigo. E o negócio estava muito arrochado, irmãos. Estava complicado o negócio. Às vezes a pastora Natália sempre me arrumava um dinheiro, às vezes para mim ir para a obra, para mim almoçar, para mim pagar o almoço dos meninos, porque era eu que pagava.
E aí, irmãos, teve um dia lá que eu tinha um dinheiro para pagar o almoço só dos meninos, eu não tinha dinheiro para pagar o meu almoço. Eu não tinha. Isso não tinha acontecido só uma vez, já tinha acontecido outras vezes. E aí, irmãos, chegou a hora dos meninos, falou assim, ó, vai dando 11 horas, e eu sei em cima do telhado, o sol fritando, queimando, e aí vai dando horário, eles querem encher a barriguinha, não está errado. Aí foi chegando o horário, falou, ô, Washington, está na hora de almoçar, né? Eu falei, tá na hora. Pode ir lá almoçar, que eu vou continuar aqui fazendo serviço aqui para adiantar, e depois eu desço e almoço. Nada, irmão, não tinha dinheiro para me almoçar. Falei, tá aqui o dinheiro aqui, ó, vai lá, almoça lá, peguei o que eu tinha, entreguei para eles, dava para pagar os 2 almoços, e eles tomar um refrigerante, e eu fiquei em cima do telhado. E ali, irmãos, eu em cima daquele telhado ali, colocando ali as placas, apertando ali os negócios, e conversando com Deus, sabe, irmãos? Diante de Deus, sem murmurar, sem reclamar. Irmãos, a minha esposa deve estar na salinha lá, sei lá. Ela sabe, irmãos, independentemente do que seja, do que for, irmãos, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, eu não vou resmungar. Sabe por quê? Eu aprendi a confiar em Deus. E aí, irmãos, eu estou lá em cima, lá, mexe daqui, mexe de lá. Daí um pouquinho os meninos chegou, e eu já tinha adiantado bastante do serviço. Eles, você tem que descer para almoçar, senão daqui a pouco você cai de cima desse telhado. Eu falei, não, preocupa não, estou sem fome. E eu não estava mentindo não. Irmão, para que eu vou comer se eu estou sem fome? Irmãos, eu estava sem fome. E eu falei, irmãos, isso também eu entendo como milagre e provisão de Deus. Sabe o que é? Se eu não tenho fome, então eu não preciso de comer. Eu acredito ali, irmão, que naquela hora ali, Deus cessou aquela fome que estava em mim. Eu sei que eu fui até 5 horas da tarde, cheguei em casa lá, foi igual quando os anjos lá se viu Jesus. Minha mãe sempre lá na casa dela tem um costume, irmão. Cheguei lá, aquela mesa posta, pão, queijo, pão de queijo. Ai, irmão. Aí você acha que eu vou trocar? Você acha que eu vou trocar, irmão, isso por causa de dinheiro? Você acha que eu vou trocar isso por causa de coisas materiais? Se eu tiver a pé, irmão, eu estou com Jesus. Se eu tiver em carro, eu estou com Jesus, independentemente, porque eu entendi que Ele é o Deus da minha vida. Sabe, irmãos, então a gente precisa entender isso. Sabe, irmãos, então não vai faltar para mim, não vai faltar para você o alimento e o vestuário. Jesus está afirmando isso aqui na palavra dele. Agora as outras coisas, como eu disse, corra atrás, busque, mas com sabedoria. Junte sim, irmãos, poupe dinheiro. Não seja um louco, perdido, gastando tudo e todas as coisas, porque isso também faz você ficar ansioso. Gasta tudo desenfreado, louco, aí fica, não. Mas tome muito cuidado para que essas coisas desse mundo não te atraia mais do que Jesus Cristo. Esse é o ponto, é isso que é o esclarecimento para mim e para você. Não tem problema adquirir, não tem problema ter, mas não deixe que isso se torne motivo de ansiedade ou motivo de você se afastar de Jesus. Porque não tem dinheiro nenhum no mundo que pague a gente, irmãos. Irmão, viver longe de Jesus é ruim demais. Pastor, é possível? É, irmão. Ele nunca vai estar longe de você. Mas é possível você estar longe de Jesus. E longe de Jesus a gente sofre demais, irmão. A princípio parece ser até bom, prazeroso. Mas depois a gente vai ver a enrascada que a gente caiu. Mas sabe qual é o melhor de tudo? A gente cair em si, voltar e estar de braços abertos nos esperando. Se coloque de pé no seu lugar. Ministério de Louvor pode subir, por favor. Irmãos, eu não sei o que é que você está andando ansioso. Eu não sei o que é que está te preocupando. Eu não sei qual que é os BO que você está enfrentando. Aqui, irmãos, eu não tinha como não compartilhar todo com você. Lemos todo o capítulo aqui, viu, irmão? Todinho, você leu o capítulo 6 todinho. Depois chegar na sua casa, medita nele lá também, se você quiser. Tá? Você vê como que é a riqueza de detalhes e do que Deus nos deixa aqui para nos instruir, para nos direcionar. É igual eu falei, tem muita gente que sofre e perece por falta de conhecimento, sabe, irmão? Mas Jesus, Ele nos dá as oportunidades da gente poder conhecer o que é a verdade e o que é, de fato, o que nos leva a uma vida com Deus. Mas aí cabe cada um da gente tomar uma decisão na nossa vida, se a gente vai servir ao Senhor ou não. Aqui quando se fala dos dois senhores,
dizendo assim: não tem como você servir a dois senhores. Ou você vai agradar a um, ou você vai desagradar a outro. Isso está dizendo você decide a quem você quer servir. Deus, mesmo com todo o seu poder, Ele não vai te obrigar você a servir Ele. Deus, mesmo com toda a autoridade, Ele não vai te obrigar você a servir, a você confiar nele. Se você entendeu, irmãos, que você vai levar o negócio na força do seu braço, na sua inteligência, porque tem pessoas que, de fato, são inteligentes, e às vezes isso aí que é a riqueza dela, sabia? E faz ela se perder. Ela é tão inteligente que ela acha que ela é até mais inteligente que Deus. Sim. Aí se torna soberba. Não, isso aqui tudo é na base da inteligência. Sabe? Isso aqui não é assim que funciona. Acaba se perdendo. O Deus dele é a inteligência dele. Então, irmãos, nós precisamos todos os dias entender algo. Jesus está nos chamando para nós possamos viver uma vida com Ele. Aonde você tem ajuntado os seus tesouros? Aonde os seus olhos estão fixados? Aonde o seu coração está? Porque aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Se o seu coração hoje está nas coisas materiais, porque os seus olhos estão lá. Se o seu coração hoje não está na volta de Cristo, se os seus olhos, porque os seus olhos estão olhando para outros lugares. Irmãos, eu querendo ou não, Jesus vai voltar. Isso é fato incontestável. Como eu disse aqui, o Senhor nos deixou a palavra, nos deixou a orientação com um objetivo: a gente entender que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que todos nós pecamos e carecemos e dependemos da misericórdia dele na nossa vida. E o outro ponto que o Senhor nos deixou é que nós possamos ter uma vida com Ele, de intimidade com Ele. E outro ponto que o Senhor nos deixou, tudo que está contido na palavra, está também com o objetivo de que nós tenhamos uma vida melhor. Uma vida de paz, uma vida de alegria. E eu não estou falando de coisas materiais. Engana-se você que acha que vai ficar feliz o dia que você tiver dinheiro. Dinheiro te proporciona momentos felizes, mas ele não compra felicidade. Pastor, o senhor está falando do dinheiro, não, dinheiro é bênção. Se você não quiser o seu, pode dar para mim aqui. Mas o que é ruim é o desequilíbrio. Tem pessoas que estão gastando todo o seu tempo em outras coisas e não estão destinando o seu tempo para fazer e cumprir o que Jesus te chamou. E você sabe do que eu estou falando. Tem pessoas aqui que Jesus te chamou para você anunciar a palavra. E eu não estou falando de subir no altar, embora isso possa acontecer, mas lá no seu serviço, numa célula, que às vezes você não está indo, que você não está participando. Às vezes por ficar em casa, por fazer outras coisas, é escolha sua sim, mas eu tenho que te dizer, Jesus ele vai te cobrar isso. Tem pessoas aqui que sabem que Jesus te chamou para você da sua forma, de qual Ele já te falou de você apresentar Jesus. E você às vezes não tem dado a devida atenção. E Jesus está mandando te dizer aqui hoje: busque primeiro o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas não se preocupe, porque eu estou cuidando de tudo. Tome muito cuidado aonde você tem gastado o seu tempo. Se o seu serviço está te consumindo o seu tempo todo, de você não ter tempo nem para orar, para ter uma vida com Deus, examine se isso vai valer a pena. Tome muito cuidado para a gente não se tornar, como o Senhor disse aqui, hipócrita, de falar algo e não fazer, ou de ficar querendo fazer para mostrar. Irmãos, eu sempre digo algo: o maior beneficiado e o maior prejudicado quando a pessoa age dessa forma somos nós mesmos. Se você está fingindo ser alguém, fingindo ser algo, quem vai ter problema vai ser você, não as pessoas que estão à sua volta. Então, irmãos, nós precisamos de ter a nossa vida alinhada em Cristo. Feche os teus olhos.
E você, nessa noite, tem uma oportunidade. Você orar, de você falar com o Senhor. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como que está os seus olhos. Não sei na onde que os seus olhos estão firmados. Irmãos, o que importa é se você vai se entregar para Jesus. O que importa é se você vai confiar em Jesus. Jesus está esperando uma resposta minha, uma resposta sua. Essa mensagem, irmãos, para muitos, ela não é interessante que quando se fala do reino de Deus. E você sabe por quê? A matemática do reino de Deus, do reino dos céus, ela não fecha mediante a nossa inteligência mesmo, não. Porque a Bíblia vai dizer que se você quiser ser o maior, você tem que ser o menor. Fala que se você quiser viver, você tem que morrer. Fala que você quer ser o primeiro, você tem que servir a todos, você tem que ser o último. Essa conta não fecha. Porque tudo isso se remete ao que? Submissão e o negar a si mesmo. E infelizmente, quando se fala de negar a nós mesmos, é muito difícil. Por isso que essa mensagem do reino dos céus, ela não desperta interesse em muitas pessoas mesmo não, irmão. Não é o nosso caso aqui, eu acredito, tá? Mas essa mensagem para muitos soa como comichões nos seus ouvidos, como farpas dizendo: ei, isso não é uma vida boa. Eu escolhi não trocar Jesus por nada. Eu escolhi, tomei a minha decisão. Cada um tome a sua decisão. Então nessa noite você aí, faça a sua oração aí com o Senhor. Nós vimos aqui um modelo de oração que o Senhor nos deixou. Então vamos exercitar aquilo que o Senhor nos instruiu, nos ensinou. Faça a sua oração nessa noite aí, irmão. Se for noite de você pedir perdão, peça perdão. Se for noite de você se alinhar, se alinhe, mas não perca a oportunidade que Cristo está te dando. Independentemente se você tem 2 dias de caminhada, ou se você tem 30 anos, 20 anos, não importa. Tempo não quer dizer nada. Porque eu conheço pessoas que falam que tem 20 e tantos anos aí, que estão de caminhada. Mas infelizmente, a sua prática não mostra que ela está servindo o reino dos céus. Pastor, você está julgando? Não, irmão. E se julgar, julgue com a reta justiça, conforme a palavra de Deus nos instrui. E se nós estamos de fato servindo ao Senhor, e se estamos com a nossa vida no Senhor, tem que ter fruto, irmão. Tem que ter fruto. Se não tem fruto, não adianta. Então faça sua oração nessa noite ao Senhor.